pode não ser exatamente aquilo que pensas. Achas que o custo é só o que gastaste em matéria-prima? Eu vou trazer a contabilidade de gestão para a vida real, de forma simples, prática e descomplicada. Ora, muito boa noite, boa noite, boa noite. Espero que esteja tudo muito bem disposto. Bem-vindos à Gestão Descomplicada. Hoje vamos ter uma live incrível, onde eu vou mostrar de forma simples como descomplicar a gestão. É mesmo isso. Como é que vamos descomplicar a gestão? Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem me está a acompanhar. Então, a contabilidade de gestão na prática. Quanto é que custa mesmo aquilo que vendas? A resposta não está na fatura, está na forma como apuras os custos, como calculas os custos. Muito boa noite. Boa noite a quem me está a acompanhar. Isto é maravilhoso ver que estão sempre aí desse lado. Então hoje vou descomplicar a contabilidade de gestão. Vou trazer a contabilidade de gestão para a prática, ok? Quanto é que custa mesmo aquilo que vendes? Não sabias? Vou-te explicar tudo. Achas que sabias o custo do que vendes? A matéria-prima não é o custo total, ok? O custo dos produtos que tu vendes não é só o custo da matéria-prima que consumiste para produzir aquele produto. Há custos que não se veem. O tempo, a energia, as perdas, algum trabalho que parece invisível. É verdade, assim quase tipo um fantasma. Não é fantasma, não é? Mas é assim um trabalho invisível, meio invisível. E hoje vamos descobrir o verdadeiro custo, na prática, ok? Eu vou descomplicar isso. Ora, então, muito boa noite. Muito boa noite a quem me está a acompanhar, mais uma vez. Estamos, desta vez, à segunda-feira, em mais uma live de gestão descomplicada. Contabilidade de custos, é isso mesmo. Vamos falar sobre contabilidade de gestão, contabilidade de custos. Ok? Vou descomplicar, vou trazer a contabilidade de gestão para a prática. Ok? E vou-te explicar como é que nós podemos calcular o custo de produção. Ok? Muito boa noite, José Borges. Então, vamos lá ao trabalho. Para que é que serve a contabilidade de gestão? A contabilidade de gestão serve para ajudar a tomar decisões dentro da empresa. Serve para saber quanto é que custa produzir, quanto é que deverias cobrar, portanto, quanto é que deverias faturar, quanto é que estás a ganhar ou a perder, não é? Eu já tenho encontrado situações, empresas que produzem vários produtos, não é? E acham que até estão a ganhar bastante dinheiro, mas quando se apercebem, quando começam a fazer os cálculos do custo de produção de cada um dos produtos, veem que afinal há um ou outro produto que não estão a ganhar praticamente nada. Ok? Acabei de dar essa matéria agora. Boa, José Borges. Então, tens a matéria fresquinha, portanto, se calhar agora isto vai ajudar ainda a consolidar aí mais alguma coisa. Vais para os mapas. Cheira-me que deve ser o mapa os mapas das secções homogéneas. Já lá vamos, já vou falar disso. Ok? Espetacular. Então, muito boa noite a quem me está a acompanhar. Se acharem que este tema é importante, porque eu sei que há muita gente, há pessoas que me têm colocado questões sobre este tema, há muita gente que está a estudar isto na faculdade, partilhem a live, vai haver muita gente que de certeza que vai adorar ouvir aquilo que eu tenho para dizer hoje, ok? Então, a contabilidade de gestão é o GPS da gestão, ou seja, guia-te com base em custos reais, ok? A contabilidade financeira, eu já que há umas semanas atrás falei aqui da contabilidade financeira, da contabilidade de gestão. A contabilidade financeira dá-nos os resultados no global por produto, no global da empresa, mas a contabilidade de gestão serve para nós calcularmos os custos de produção de cada produto e, portanto, assim sabermos quanto é que estamos a ganhar efetivamente ou não em cada produto, ok? Daí a importância de nós termos a contabilidade de gestão organizada e em dia. Pronto, José Borges, é isso, o mapa dos custos de transformação e o mapa dos custos de produção. É isso, é o método das secções homogéneas. Sim.
Isto, na contabilidade de gestão, nós temos que de facto fazer muitos mapas e é importante nós entendermos, mas eu já lá vou, tá bem, já lá vou explicar, portanto já lá chegamos. Então, a contabilidade de gestão serve para sabermos quanto é que custa produzir, quanto é que deveríamos estar a faturar, a cobrar por cada produto e se estamos a ganhar dinheiro ou não e quanto é que estamos a ganhar, ok? Então, uma coisa muito importante é nós termos noção que pagamento não é o mesmo que gasto. Nem tudo o que eu pago é um custo, ok? Por exemplo, eu pago a matéria-prima que compro, mas só é o custo aquela matéria-prima que consumimos na produção, ok? O resto não é custo. Ainda quando entrar na produção, não é? Deixamos de ter a matéria-prima, então aí sim temos um gasto. Então, um exemplo, um bolo. Qual é que é o custo de produzir um bolo? É só os ingredientes, a farinha, o açúcar. Olha, ontem fiz um bolo de laranja, portanto pus laranja, pus ovos, não é? O fermento. Então, quanto é que custa produzir o bolo? É só estes ingredientes? Não. Também gastei, por acaso no meu caso não foi gás, foi eletricidade, não é? Porque o forno é elétrico, portanto, o gás ou a eletricidade do forno, o meu tempo, não é? A limpeza, sim, porque depois fica uma quantidade de louça suja, não é? E a bancada e etc. Pronto, há sempre uns bocadinhos que se perdem. Eu até tive assim um azarzito, não é? Que o bolo fica um bocadinho agarrado ao fundo do tabuleiro, portanto, não sei se já aconteceu isso com alguém. Confesso, não correu muito bem ontem. Então, isto são perdas, não é? Porque, na verdade, eu acabei por ficar com menos bolo disponível porque houve lá assim umas coisitas que ficaram agarradas à forma. Bom, mas também poderia ter acontecido, não me aconteceu, não é? Mas poderia ter acontecido, sei lá, ter deixado cair parte da massa, entornar-se. Olha, estava a partir os ovos e poderia ter-se partido mais um ovo, não é? Ter deixado cair um ovo, enfim. Depois, mais outra coisa, a embalagem. Sim, porque também precisamos da embalagem, não é? Como é que nós vamos vender os nossos produtos? A embalagem, no caso dos bolos, também faz parte do custo dos produtos. Não é? Nós, em princípio, não vendemos o bolo assim. Não é? O bolo virá embalado. Não é? Se for um bolo de pastelaria, bom, temos que pensar pelo menos nos guardanapos, não é? Quando servimos os bolos na pastelaria. Mas desde a fábrica até chegar à pastelaria, é natural que existam embalagens, não é? Pois. A mão de obra, não é? Quanto tempo é que nós gastamos de mão de obra? E é a mão de obra não só dos pasteleiros, mas depois também temos que considerar a mão de obra indireta, os chefes da fábrica, não é? E etc. E temos mais, e já lá vamos, ok? Então, acho que estava aqui uma mensagem, um comentário acima, ver se eu consigo puxar isto. Isto é muito complicado, porque já partilhei convosco que isto é extremamente complicado conseguir ver os comentários assim em tempo real. Estava a falar, ok, acho que este comentário já tinha visto. Não sei se apareceu aqui outro. Se não. Ok, pronto. Eu depois no final vou tentar, como costumo fazer, vou tentar dar uma olhada nos comentários, ok? E vou tentar responder. De qualquer das formas, vou tentando estar aqui com o olho nos comentários, aqui neste ecrã. Um ou outro pode ser que eu consiga ir respondendo em tempo real, ok? Então, muito boa noite a quem me está a acompanhar. Mais uma vez, tanta gente. Espetáculo! Bora lá. Então, muito diferente. Pagamento não é o mesmo que gasto, não é? Gasto é aquilo que nós consumimos. Pagamento é aquilo que nós pagamos. Portanto, quando há dinheiro que sai, não é? Então, 3 formas de calcular o custo real de um produto. E eu acho que, José Borges, é aqui que tu andas, não é? Nas secções homogéneas. Existem mais métodos, mas aqui estão, digamos que, os mais falados. O método das secções homogéneas. Estes métodos, estas formas de calcular o custo, dependem da forma como a empresa está organizada. Ok? Por exemplo,
se for uma empresa uma empresa de produção, não é uma indústria, que está organizada por secções, tem a secção, por exemplo, padaria, a padaria, a pastelaria, se calhar poderia ser, não é? Tem uma secção do forno, tem uma secção de amassar os bolos, o pão, tem outra secção que é o armazém das matérias-primas, tem outra secção que é o embalamento dos bolos, não é? Tem outra secção que será o armazém de produtos acabados. Se calhar tem mais secções, não sei. Ok? Então, se a empresa estiver organizada assim por secções, este método das secções homogéneas faz sentido. Como é que funciona o método das secções homogéneas? Nós, de facto, ficamos muito agarrados aos mapas, porque aprendemos a fazer o mapa dos custos de transformação e depois o mapa dos custos de produção. É verdade, ok? É verdade. Mas isto tem uma razão de ser. E eu vou explicar essa lógica, ok? Mas antes disso, eu preciso de hidratar. Ora, entretanto, estou aqui a espreitar. Tanta gente. Espetacular. Está a ser interessante? Contem-me lá. Quem está aí a ver? Quem me está a seguir? Está a ser interessante? Até aqui? Sim, não? Nem por isso? Não posso ir embora? Posso ir dormir? Acho que posso ir dormir. Acho que ninguém está a gostar. É? Está bem. Pronto. Não, mas há quem esteja a gostar, porque eu já tenho aqui mais de 1000. Está bom, Afonso, obrigada. Eu tenho aqui já mais de 1000 coraçõezinhos, mais de 1000 likes, portanto, de certeza que está bom, não é? Que alguém está a gostar, portanto, muito obrigada. Ai, adoro ver esses coraçõezinhos assim a subir pelo ecrã, é assim absolutamente maravilhoso. Obrigada. Eu quero ver se vier cá no dia dos namorados, se também me mandam assim coraçõezinhos para mim. Quero ver. Ainda falta muito tempo, não é? Bom, mas vamos ao trabalho. Então, método das secções homogéneas. No método das secções homogéneas, portanto, é adequado quando nós temos a produção organizada por secções, quando temos a fábrica, a indústria organizada por secções, não é? Eu ri porque tenho aqui um smile, não é? O Afonso está a rir. Pois é, Afonso, é assim. Eu de vez em quando digo assim uns disparates, não é? Pois. Então, quando nós temos a indústria organizada por secções, então faz sentido nós utilizarmos o método das secções homogéneas. Neste método, aquilo que se assume é que os custos são custos das secções. E existem custos que são custos do produto. Então, custos do produto, custos diretos do produto, é, por exemplo, o custo da matéria-prima, não é? Mas depois, os trabalhadores, os equipamentos, estão afetos a secções. Então, essas secções, não é, é que têm custos. Mas, obviamente, que as secções existem para produzir. Então, o que vamos fazer depois é transferir, ok? Transferir os custos, ou seja, imputar os custos das secções aos produtos, ok? Então, para cada secção é necessário nós encontrarmos, nós definirmos as taxas de imputação. As taxas de imputação pode ser, por exemplo, em função do número de horas trabalhadas, ok? Depende da característica das secções, não é? Eu não posso dizer aqui que, olha, o método correto é fazer sempre assim ou fazer sempre assado. Não, não é? Não, depende das secções, depende da empresa, ok? Então, no método das secções homogéneas, nós começamos por elaborar o mapa dos custos de transformação, e o mapa dos custos de transformação é o mapa do custo das secções, ou seja, é uma tabela, não é? E a Dona Fátima, acha esta matéria relevante para quem começou agora na cadeira de introdução à gestão ou é uma matéria com maior grau de complexidade?
Bia, irás dar isto em contabilidade de gestão, mas é interessante ficar já com umas noções, sim. O saber não ocupa lugar, não é? Portanto, se ficar já com umas noções de como é que podes calcular custos de produção, excelente, ok? Até porque eu não conheço o programa da tua disciplina de introdução à gestão, mas provavelmente é uma disciplina um bocadinho mais teórica e não tanto este tipo de matéria, não é? Que andamos aqui com muitos cálculos, ok? Boa noite, Afonso. E pronto, acho que respondi. Então, nesta tabela, neste mapa que nós fazemos com o custo das secções, nós colocamos as secções, não é? Fazemos uma coluna, não é? Portanto, eu vou fazer aqui, eu acho que aqui em cima vocês veem, se eu escrever aqui, veem. Portanto, eu vou tentar fazer aqui assim uma coisa muito torta, porque quem me conhece já sabe que eu não tenho jeito nenhum para desenho, não é? Vamos fazer aqui uma coluna com a secção A, não é? Secção, sei lá, poderia ser a secção de amassar o pão, não é? Outra secção poderia ser o forno, vou chamar-lhe a secção B, e etc. E depois eu vou ter aqui os custos de cada secção. Também divido entre custos diretos da secção, que é a mão de obra direta, e os gastos gerais de fabrico, e depois vou ter aqui uma outra coisa que são os reembolsos, ok? O SNC o SNC é um trauma, pois o SNC tem assim tem assim umas coisas, tem assim umas coisas um bocadinho chatas, de facto. Ok. Ora, deixa-me aqui ver. Tá. A demonstração de fluxo de caixa representa a poupança, não é? A demonstração de fluxo de caixa representa recebimentos e pagamentos, portanto, vai-nos dar depois a poupança. Contabilidade de gestão ainda me dá traumas até hoje. Oh, Miguel José! Meu Deus! Então, olha, estás no sítio certo, no momento certo, para ver se consegues descomplicar, se conseguimos descomplicar aqui a contabilidade de gestão. Boa! Bom, então, continuando. Portanto, temos as várias secções. Nas secções há aqui dois conceitos também importantes. Para quem começou agora na cadeira de introdução à gestão, não será uma matéria relevante, esta que eu estou a falar aqui, ok? Esta matéria é de contabilidade de gestão, é normalmente uma disciplina ou do segundo semestre, primeiro ano, ou do segundo ano já. De qualquer das formas, não impede, porque eu estou a colocar isto de uma forma assim muito simples, não é? Estou a descomplicar isto, estou a traduzir isto quase, não é? Não impede que possam escutar este tema, já ficam com alguma sensibilidade para a contabilidade de gestão, não é? E saber como é que se calcula o custo de um produto dá sempre jeito, não é? Aliás, isto é interessante, eu procuro trazer aqui temas que sejam úteis mesmo para quem não estuda, não é? Portanto, mesmo para quem tem empresas ou quem tem alguma curiosidade sobre estes temas, ok? Portanto, são bem-vindos e fazem muito bem que estão aqui. Estou a ver aqui pessoal que está a partilhar as lives, agradeço-os e de certeza que vai haver mais alguém que vos agradece, não é?
até do ponto de vista do dia a dia. Exatamente, Rui. Este tema é útil até do ponto de vista do dia a dia, porque na verdade o exemplo que eu há pouco dei do bolo que eu fiz ontem, não é? Claro que era um bolo para mim, pronto, para consumo próprio, mas mesmo sendo para consumo próprio, eu também posso querer ter uma ideia de quanto é que eu gastei naquele bolo, não é? Quanto é que eu gastei a fazer aquele bolo? Faz todo o sentido. Muitas vezes nós tomamos decisões, vamos comprar as coisas, compro, não me estou a chatear para fazer, não sei o quê, não é? Mas se formos a fazer as contas de quanto é que custa sermos nós a fazer aquilo, e portanto estes conceitos são úteis, não é? Se calhar percebemos que podemos estar a poupar dinheiro, não é? E voltamos aqui à história da poupança, que já foi tema de há umas semanas atrás. Estimar o valor de uma prestação de serviço será mais complexo ou segue o mesmo caminho? O valor de uma prestação de serviços. Rui, muito interessante essa questão. Já vou a esse tema, está bem? Já lá vou. Consegue abordar o CIPA? Sim. A gente vai tentar dar uma pincelada aí no CIPA. Ok? Rony, vamos lá tentar dar uma pincelada no CIPA. Então, vamos lá. Retomando, método das secções homogéneas. Ok? Primeiro, identificar quais são as secções que a empresa tem. Existem secções principais, existem secções auxiliares. As secções principais trabalham para os produtos. Por exemplo, no caso da padaria, não é? Ou da pastelaria, não percebo muito dessa atividade, mas pronto, enfim, tenho algumas ideias básicas. Uma secção principal seria, por exemplo, a secção do forno. A secção de amassar também seria uma secção principal. A secção de embalar também seria uma secção principal. Trabalha diretamente com o produto, ok? As secções auxiliares são aquelas secções que prestam serviços às outras secções. Exemplo, a secção de limpeza, não é? Na pastelaria, depois de alguém fazer aquela jabardice toda em cima das bancadas e no chão e não sei o quê, farinha e tal, não é? Alguém tem que vir limpar, então tem que haver uma secção de limpeza, ok? A secção de limpeza é uma secção auxiliar. Estes reembolsos que aparecem aqui no mapa dos custos de transformação é o custo da secção, por exemplo, de limpeza, não é? Da secção auxiliar, que é imputado às secções para as quais prestou serviços. Então vamos imaginar que a secção de limpeza trabalhou para a secção de amassar e trabalhou para a secção do forno. Então o custo da secção de limpeza, a secção de limpeza também teria que estar aqui numa outra coluna, ok? Portanto faz parte do mapa. O custo da secção de limpeza depois é transferido, é a história dos reembolsos, é transferido para as outras principais. Para as principais ou eventualmente até para uma outra de limpeza. Para uma outra secção auxiliar que existisse, ok? Então, isto são os reembolsos. Então, no final, em coluna, não é? O que eu vou ter aqui, somando isto tudo, eu vou ter o custo da secção, de cada uma das secções, não é? Então, esta secção A, por hipótese, é a secção de amassar o pão, ou amassar os bolos, ou o que quer que seja. O que é que eu vou fazer a estes custos? Ora, os custos numa empresa são custos dos produtos, não é? O meu objetivo é calcular o custo do produto. Quanto é que custa produzir aquele bolo? Quanto é que custa produzir aquele pão, não é? Então, eu a seguir vou elaborar o mapa dos custos de produção, ok? Que é um mapa semelhante a este, só que em vez das secções eu vou ter que colocar os produtos, não é? O pão com chouriço, o pão com sementes, o bolo de chocolate, o que for, não é? E vou colocar os custos diretos dos produtos, portanto, neste custos diretos dos produtos temos a matéria-prima, não é? A farinha, o sal, o açúcar, o chouriço para o pão com chouriço, o chocolate para o bolo de chocolate, a laranja para o bolo de laranja, não é? Então,
coloco as matérias-primas, o custo das matérias-primas, e depois eu vou colocar o custo das secções que vem deste mapa dos custos de transformação, porque, por exemplo, para cozer o pão com chouriço demoro não sei quantos minutos no forno. Então vou ter um custo da secção do forno, nessa proporção, não é? Para amassar o pão com chouriço foi preciso não sei quantos minutos da secção de amassar. Então eu vou ter um custo da secção de amassar, ok? E depois no final, então sim, eu tenho custo de produção. Então o meu CIPA, aqui ainda veio, o meu CIPA é o custo industrial de produção acabada, ou seja, é o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra direta, mais os gastos gerais de fabrico, mais, portanto, eu já vou acabar aqui, só pôr aqui uma nota. Mão de obra direta e gastos gerais de fabrico vem dos custos de transformação, se estivermos a falar no método das secções homogéneas, não é? Vem aqui deste mapa dos custos de transformação. E agora, mais a existência inicial de produtos em vias de fabrico menos a existência final, ainda estão a ver? Estão, de produtos em vias de fabrico. Ou seja, aqui no caso do pão e dos bolos, se calhar não dá muito... Não é um bom exemplo para falar de produtos em vias de fabrico, mas vamos imaginar que eu quero calcular o custo de produzir secretárias, ok? Então, o custo de produzir uma secretária, eu tenho um X de matéria-prima, não é? Tenho custo de mão de obra, de gastos gerais de fabrico, mas no mês, eu posso, por exemplo, neste mês de novembro, eu posso ter começado o mês com algumas secretárias, sei lá, imaginem, 5 secretárias, não é? Já estavam iniciadas do mês de outubro, mas não ficaram terminadas. Então eu já tive um custo com aquelas secretárias que estavam começadas, ficaram começadas, ok? Isto é o valor da existência inicial de produtos em vias de fabrico, ok? É o custo de produzir aqueles produtos que foram começados antes, não é? E depois, se calhar, vão incorporar mais matéria-prima e mais mão de obra, etc. este mês. E, portanto, o CIPA é o custo industrial de produção acabada. Ok? Então, a existência inicial de produtos em vias de fabrico entra. E depois vou retirar os produtos em vias de fabrico no fim do mês. Eu chego ao fim do mês e tenho 2 secretárias que não estão concluídas. Então, o que eu gastei, não é, com essas 2 secretárias, eu retiro do CIPA, porque o CIPA só interessa o custo dos produtos acabados, terminados, ok? Então, isto nós também podemos calcular com o método das secções homogéneas, fazendo o mapa dos custos de transformação e o mapa dos custos de produção. Boa? Ok? Até aqui tudo tranquilo? Digam-me lá, só se estão a acompanhar enquanto eu bebo aqui um golo d'água. Estão a acompanhar, se isto está a ser interessante. Inês Candeias, 2 explicações individuais, sim, e tenho um curso desta matéria, tenho um curso online. Nesta matéria de contabilidade de gestão, tenho um curso online com aulas gravadas, exercícios explicadinhos, tudo assim, tintim por tintim, tudo muito descomplicado, ok? Que fica... Sim. Explicações de contabilidade de gestão, sim. Portanto, contabilidade de gestão, dou explicações individuais ou tenho o curso com as aulas gravadas, ok? Portanto, o programa da disciplina de contabilidade de gestão normalmente é mais ou menos idêntico em todas as faculdades, mais um tópico ou outro, é mais ou menos idêntico. Por isso, o curso à partida poderá ser uma excelente opção, até porque fica muito mais barato, ok? As aulas estão gravadas, vês quando queres, repetes, não é? Podes ver as vezes que quiseres, tens acesso às aulas gravadas.
com os exercícios explicadinhos, todos. E depois já alguns alunos me perguntam, então, mas depois se eu tiver uma dúvida, pronto, se tiveres uma dúvida, se for assim uma coisa simples, que dê para eu esclarecer com um WhatsApp, uma mensagenzita, tranquilo, mandas-me um WhatsApp e eu esclareço, ok? Se for um exercício assim mais elaborado, que não consegues resolver, ou uma coisa do género, então podes agendar uma aula individual para complementar, não é? O curso online, ok? Pronto. Perguntaram como calcular o custo artificial. Custo artificial? Quem perguntou, se quiser esclarecer um bocadinho melhor, onde posso ver os vídeos? Olha, eu tenho vários vídeos no YouTube, ok? Portanto, no canal do YouTube podem ir lá ver, tenho lá vários vídeos, ok? Valor das aulas individuais, tudo, para não estar aqui a dispersar, mais informações, site www.fatimaexplicagestão.com, ok? Pode ser? Ajudar a perceber como calcular o QEE. 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 Será a quantidade económica da encomenda? Será que é isso? Também dou a contabilidade financeira, se me estavam a perguntar se dou explicações também. De contabilidade financeira estou a gravar o curso online, ok? Ainda tenho poucas. Inês Candeia, és do Politécnico de Mar? Olha, dei aulas no Politécnico de Mar. Ok, muito bem. Pronto. Não sei se consegui. Ansioso pelo de contabilidade financeira 1. Ok, já tenho algumas aulas gravadas, mas está no início, ainda. Isto demora tempo, não é? E depois, pronto, é muita coisa. É muita coisa a fazer, ok? Mas de contabilidade financeira 1, eu tenho, não é um curso completo, mas tenho um curso que é o FEBasics, que tem um bocadinho de contabilidade financeira e um bocadinho de cálculo financeiro. O FEBasics foi um curso que eu me lembrei de criar agora no verão. É tipo um curso de bases, ok? Porque aquilo que eu me apercebo muitas vezes é que os alunos chegam ao segundo, terceiro ano, particularmente no terceiro ano, e as duas disciplinas que foram complicadas nesta área da gestão foi o cálculo financeiro e a contabilidade financeira, muitas das vezes. E como têm essas bases muito pouco, às vezes nem fizeram ainda essas cadeiras, depois têm mais dificuldade a fazer algumas disciplinas do terceiro ano. Por exemplo, avaliação de investimentos financeiros, ok? Orçamentação. Então eu lembrei-me de criar aqui um curso que é o FEBasics, que é as bases, assim, umas noções básicas de contabilidade financeira e umas noções básicas de cálculo financeiro. Portanto, não é a disciplina, ok? Mas para quem possa estar com algumas dificuldades com a contabilidade financeira e com o cálculo financeiro, ali as bases, quando é que se debita, quando é que se credita, o que é o balanço, o que é a demonstração de resultados, essas coisitas assim, o FEBasics pode ser uma boa opção, ok? Para já, enquanto não há o de contabilidade financeira. Mas a contabilidade financeira estou a trabalhar nele. Portanto, daqui a algum tempo também haverá, ok? Então vamos lá continuar. Produção conjunta, ok? Vamos à produção conjunta. O que é a produção conjunta? A produção conjunta, portanto, só retomando aqui o fio à meada, porque eu já percebi que entrou muita gente depois daquilo que eu expliquei há bocadinho, não é?
Então, o que eu estou a explicar são formas de calcular o custo real de produção. E estas formas têm a ver com a forma, com o método como a empresa está organizada. Não é? Se a empresa estiver organizada por secções, o método a usar é o método das secções homogéneas. Mas, às vezes, o sistema de produção é uma produção conjunta. E, por exemplo, no caso das padarias, eu acho que, não conhecendo eu muito da produção das padarias, mas eu acho que pode ser uma produção conjunta. O que é isso? Deixem-me só. Desculpem, eu preciso beber água, está bem? Então, a produção conjunta é quando nós temos um produto, ou aliás, vários produtos, cuja produção começa em conjunto e nós temos dificuldade em separar os custos. Vou dar um exemplo. Eu não sei se estará aqui alguém que perceba muito de padaria, pastelaria e tal, mas eu acho que aquilo que eu vou dizer que não é asneira, ok? Imaginem que eu quero fazer pão com chouriço, pão com sementes e pão de forma, ok? Então, a base do pão, aquela massa para os 3 pães, penso eu, poderá ser a mesma, ok? Se calhar não é bem a mesma, mas pronto. Então, aquela base poderá ser a mesma. Depois, portanto, eu misturo a farinha, a água, o fermento, o sal e tenho ali uma base, não é? para produzir o pão com chouriço, o pão com sementes e o pão de forma, ok? Então, como é que desta base, não é, eu depois vou ter os outros produtos? Bom, se eu quero o pão com chouriço, eu vou ter que moldar o pão de uma determinada forma e colocar o chouriço, não é? Se eu quero o pão com sementes, eu vou moldar os pãezinhos e colocar umas sementes, não é? Se eu quero o pão de forma, coloco aquela massa dentro de uma forma e sai-me o pão de forma, não é? Então, reparem, a produção é conjunta, não é? Da mesma massa, eu consigo fazer produtos diferentes só porque adicionei mais uns ingredientes, não é? Mais umas matérias-primas, dei-lhe ali um formato diferente e então eu tenho um sistema de produção conjunta. Este sistema de produção traz-nos aqui alguns desafios. E o desafio tem a ver com como é que eu consigo repartir os custos daquela massa inicial, não é? Pelos produtos. Ok? Então é aí que entra depois. Existem alguns critérios, pode ser o valor de venda no ponto de separação, pode ser o valor de venda da produção, pode ser. Normalmente o mais usado é o valor de venda da produção no ponto de separação. Ok? Normalmente este é o método mais usado. Para fazermos o cálculo do custo de produção neste método de produção conjunta, eu recomendo sempre que façam um esquema com o processo produtivo, ok? Quais são as matérias-primas que entram, quais são as fases, as secções por onde passa o processo produtivo, onde é que entram as matérias-primas, onde é que sai produto, eventualmente até podem sair resíduos ou podem sair subprodutos, não é? Então, recomendo sempre que façam um esquema porque ajuda muito a fazer os cálculos e que identifiquem nesse esquema muito claramente quais são os custos específicos de cada produto e quais são os custos conjuntos. Portanto, está-se mesmo a ver, os custos conjuntos são estes custos que são dos produtos todos em conjunto, não é? Os custos específicos, por exemplo, no pão com chouriço, o custo do chouriço é um custo específico do pão com chouriço, não é? Porque o pão de forma já não vai levar o chouriço, não é? Se calhar também dava para pormos lá o chouriço, não é? Boa.
tem a ver mesmo com a contabilidade de gestão em calcular. É isso mesmo. Bom, ok. Então, a produção conjunta é então outro método para calcular custos de produção, ok? Não está aqui, mas já que falei aqui nos produtos em vias de fabrico, eu tinha pensado não falar nisso, mas pronto, mas já agora vou falar nisso, que é a questão das... Faz-me lembrar a contabilidade analítica. Pois isto é mesmo contabilidade analítica, Isabel. É a questão do método das unidades equivalentes, que provavelmente também já ouviram falar, e se não ouviram falar, vão ouvir falar. O método das unidades equivalentes é utilizado sempre que existem produtos em vias de fabrico. No caso do pão, não me parece que haja produtos em vias de fabrico, ou seja, nós produzimos o pão, não é? Aquilo demora, imagino eu, eventualmente umas horas para dar tempo para a massa levedar, não é? Isto é o que eu imagino. E, portanto, depois é vendido. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco das secretárias, não é? Já podem existir produtos em vias de fabrico no final do período de tempo, não é? Se eu estou a calcular os custos de produção mensalmente, e convém que eu faça mais ou menos com esta periodicidade, então no final do mês eu posso ter produtos começados e não terminados. As secretárias, a construção. Imaginem que quero calcular os custos de produção de uma casa, não é? Ou de um armazém, de um edifício qualquer, não é? Então, o método das unidades equivalentes ajuda-me a calcular o valor dos produtos em vias de fabrico, iniciais ou finais, em unidades equivalentes. Ou seja, eu quando chego ao fim do mês, eu vou verificar em termos de... Vamos imaginar as secretárias, não é? Estas secretárias que estão começadas e não terminadas, portanto, produto em vias de fabrico. Qual é a percentagem de matéria-prima que já incorporaram? Eu sei que para concluir, para fazer aquela secretária, eu preciso de X de matéria-prima, não é? Então, qual é a percentagem de matéria-prima que já está incorporada? Vamos imaginar, 50% de matéria-prima. Então, se por hipótese eu tiver 10 secretárias, ok, em vias de fabrico, não é? E se estas 10 secretárias, no final do mês, não é? E se estas 10 secretárias tiverem incorporado 50%, portanto, isto é o grau de acabamento, de matéria-prima, então, em termos de unidades equivalentes, isto é o mesmo que eu ter 5 unidades equivalentes de secretárias. Ok? Ou seja, como eu comecei 10 secretárias, mas elas consumiram, não é? 50%, metade da matéria-prima que é necessária para aquelas 10 secretárias, então isto é equivalente a eu ter 5 secretárias. 5 secretárias iniciadas. Ok? Portanto, é o método das unidades equivalentes. Faz-se isto para a matéria-prima, para a mão de obra e para os gastos gerais de fabrico. Portanto, depois vou dizer qual é que é o grau de acabamento para cada um destes itens. Para a matéria-prima, para a mão de obra e para os gastos gerais de fabrico. E em função do grau de acabamento, eu posso dizer que, então, eu tenho em unidades equivalentes X. E isso ajuda-me para eu depois poder calcular os custos de produção. Está bem? Ora, my God! Tanta gente! Tanta gente! Eu não me canso de dizer isto, mas eu agradeço-vos imenso. Vocês que estão aí a ver-me, não é? Imenso, imenso, imenso. Porque realmente eu faço isto com imenso gosto, adoro fazer isto. Faço com imenso gosto, mas só faz sentido eu fazer se vocês estiverem aí, não é? Porque eu estar aqui a falar sozinha
Quer dizer, estou a falar sozinha, não é? Mas pelo menos vejo que há aqui interação, não é? Ora, o Afonso está a perguntar se eu ainda volto na quarta-feira. Não, Afonso, eu mudei para a segunda-feira, está bem? A partir de agora passa a ser sempre à segunda-feira, ok? Que é para começarmos bem a semana, para começarmos a semana assim inspirados, não é? Aqui com estes temas da gestão, ok? Portanto, muito obrigada a todos vocês que estão aí, que vão dando likes e etc. Eu até nem estou a ver muito, portanto, de vez em quando vou espreitando aqui o que é que está a passar aqui no chat ao lado. Portanto, é impressionante. Bom, vamos então ao ABC. Activity Based Cost, ou método baseado em atividades. Há bocadinho, se eu tenho algum tipo de calendarização para a matéria da live. Oh Rui, eu no início do mês fiz um calendário para eu me orientar, mas entretanto, como me vão colocando questões e eu vou vendo os comentários que vão fazendo, eu acabei por alterar. Eu hoje até tinha pensado num outro tema, mas depois que comecei a ver que me perguntavam das outras lives, havia várias questões sobre estes temas da contabilidade de gestão e também os alunos que eu estou a acompanhar têm-me colocado algumas questões. Eu lembrei-me que, até porque estamos em altura de frequências, que se calhar era um tema oportuno trazer hoje. Portanto, respondendo à tua pergunta, tenho e não tenho. Ou seja, tenho, mas depois dá-me na telha e altero, dá-me na telha para, na minha expectativa, para vos ajudar, não é? Para ajudar quem me acompanha. Portanto, segunda às 21, exatamente. Passa a ser sempre segunda às 21, ok? Está bem? Portanto, eu preciso de beber água. Pronto, Rui, exatamente. Eu acho que tens que estar presente em todas. Acho que sim. Acho uma boa sugestão, uma boa ideia. Mas olha, Rui, de qualquer das formas, se algum dia não puderes ver, estar em direto na live, a gravação da live depois vai para o YouTube. E ainda há outra questão. Eu costumo criar o evento da live que fica no meu perfil, ok? E no perfil, no evento da live, já aparece qual é que vai ser o tema da live. Está bem? Portanto, se houver um tema que acho que não te interessa nada, mas eu desconfio que vai interessar sempre, não é? Porque isto descomplicar a gestão a gente gosta. Portanto, no evento eu já coloco qual é que vai ser o tema da live, está bem? E normalmente eu crio o evento para ir à sexta, ao sábado, lá para o sábado, mais para o sábado, mais para o fim de semana, está bem? Vou prestar atenção. Pronto, é isso mesmo. Mas de qualquer das formas, a gravação da live fica sempre no YouTube, está bem? Enquanto o TikTok me deixar fazer o download da gravação, eu ponho lá. Portanto, não há problema. Se algum dia perderes a live, tu ou mais alguém, ok? Bom, então o que é um método baseado nas atividades? Aliás, há bocado, logo no início, alguém me perguntou, fez-me uma pergunta sobre que eu estava a pensar responder a isto. Eu já não lembro qual é que era a pergunta, que eu disse que depois vou ver isso mais à frente. É para calcular o custo dos serviços, acho que era isso, não era? Acho que alguém me perguntou isso. Bom, então, o ABC, o método baseado nas atividades, é uma metodologia um pouco mais recente de calcular os custos de produção. A lógica por trás disto era da prestação de serviço, exatamente. A lógica por trás do ABC é que para produzir um produto são precisas atividades. Por exemplo, para produzir um produto ou para prestar um serviço. E, portanto, o ABC é muito, muito utilizado também nos serviços. Por exemplo, numa oficina de automóveis, não é? Eu levo o meu carro à oficina para fazer a revisão. Não é?
Se a oficina estiver organizada por atividades, então para fazer a revisão do meu carro, há uma atividade que é mudar o óleo do carro. Há outra atividade que é. O que é que se faz mais na revisão do carro? O que é que fazem mais? Mudar o óleo, verificar o estado dos pneus. Não sei. Há outra atividade que pode ser alinhar a direção. Não sei. Não percebo nada de oficinas. Meti-me num sítio errado, não é? Mas pronto. Espero que entendam. Fazer a distribuição. Pronto. Temos aqui um mecânico e tudo. Então não posso dizer as neiras. Pronto, estou tramada. Então, reparem. Se a oficina estiver organizada por atividades, o serviço da revisão, de fazer a revisão ao meu carro, não é? Vai ser um conjunto de atividades, não é? Então a oficina fica a saber quanto é que custa aquele serviço que presta, fazer a revisão, porque sabe que o custo da atividade de mudar o óleo é X, o custo da atividade de alinhar a direção é Y, o custo da atividade de não sei o quê é mais não sei quanto, ok? E depois, sabendo o custo do serviço, já pode dizer, ok, Fátima, então vais pagar tanto, não é? É assim, ok? Então, o método ABC baseia o cálculo do custo-produto no custo das atividades. E aquilo que nós temos que saber é, para eu produzir este produto ou para eu produzir este serviço, que atividades é que são precisas, não é? É esta atividade, aquela. Agora estás a pensar, então mas como é que eu calculo os custos das atividades? Simples, porque andamos sempre dentro da mesma coisa, não é? Isto, voltamos ao mesmo. É sempre... Ora, deixa-me só puxar aqui isto. É sempre matéria-prima, mão de obra direta e gastos gerais de fabrico. É sempre. A coisa é sempre a mesma. Ok? O custo de uma atividade é, se essa atividade consumir matéria-prima, é matéria-prima, é o custo da mão de obra dessa atividade e são outros gastos gerais de fabrico. Nestes gastos gerais de fabrico nós podemos ter a depreciação dos equipamentos, podemos ter a eletricidade, a água, a renda das instalações, da fábrica, etc. Ok? Portanto, os custos são os mesmos, é só uma forma de nós os organizarmos da forma como nós os organizamos para podermos calcular o custo do produto ou o custo do serviço. Está bem? Portanto, para prestações de serviços, para calcular o custo da prestação de serviços, o ABC é muito útil, ok? Ideal em serviços e operações complexas. Ok? Bom, continuando. Então, porquê isto tudo? Porque se nós não sabemos quanto é que custa, se a oficina não sabe quanto é que custa fazer a revisão do meu carro, como é que sabe quanto é que vai faturar? Não é? Vai dizer, isto hoje teve o tempo assim meio nublado, olha, pagas 300 euros. Amanhã está sol, então pagas 200, que eu estou mais bem disposto. Okay? Não é assim, não é? Não pode. Não é? Tem que ser com base nos custos, não é? Sabendo quanto é que custa aquele serviço, então define quanto é que quer ganhar e pronto, aquele serviço custou 200 euros. Então, olha, sei lá, quer uma margem de lucro de 20%, então 20% de 200 euros são 40 euros, então eu vou pagar 240 euros. Ok? Por hipótese. Está bem? Esclarecido? Obrigada. Muito obrigada. Portanto, assim, de uma forma muito simples, não é?
nós ficamos com as ideias mais claras. Gosto muito de descomplicar isto. Então, se nós não sabemos quanto é que custa, não sabemos se estamos a ganhar dinheiro, se estamos a ganhar e quanto é que estamos a ganhar, não é? Também não sabemos onde é que podemos melhorar, não é? E não sabemos quanto é que devemos cobrar. Porque repara, imagina que continuo no exemplo da oficina, não é? Imagina que aquela revisão ao carro custa, preço de custo para a oficina 500 euros, ok? Fez as continhas, 500 euros. Ora, com a margem de lucro, não é? Vai faturar 600 euros. E diz-me, olha Fátima, agora pagas 600 euros. E eu, pronto, o serviço já está feito, tenho que pagar, não é? Mas vou ficar zangada, porque acho que 600 euros se calhar é muito. Posso achar que é muito. E depois vou pedir um orçamento noutra oficina, não é? E se eu vou pedir um orçamento noutra oficina e a outra oficina me diz, este serviço nós fazemos por 400. Ok? Perdes um cliente. Então, e isto pode ser porquê? Pode ser porque não estás a ser eficiente, não é? Estás a ter muitos gastos. Então, se tu não sabes quanto é que custa produzir, quanto é que custa prestar aquele serviço, não é? Tu também não sabes se realmente está dentro do preço de mercado, não é? Porque tu podes dizer, ok, não sabes quanto é que custa, então eu vou lá, peço um orçamento, em quanto é que me fica a revisão do meu carro? E dizes, eu andei aí a ver a concorrência, 400 euros, não é? Pronto, eu pago 400 euros. Como também andei a ver a concorrência, verifico que até de facto é um valor que está dentro da média da concorrência, não é? Mas se depois te custou a ti, que estás na oficina, não é? A ti, a oficina, se aquela revisão te custou 500. Já me tinhas dito que era 400. Portanto, se calhar não sabes que custou 500 euros, porque nem sequer fizeste contas, não é? Sabes é que depois, no fim do mês ou no fim do ano, não tens dinheiro na conta. Depois, quando o contabilista te fizer a declaração de modelo 22 de IRC, não é? Quando fizer a demonstração de resultados e te disser, olha, tens prejuízo. E tu, tenho prejuízo porquê? Então eu até faturei a revisão ao preço dos outros. O problema é que tu estavas a gastar mais, não é? Então, se tu não sabes quanto é que custa, não sabes onde é que podes melhorar. E tu precisas de saber, não é? Depois de saberes quanto é que custa, é que podes olhar e ver, ok, aqui eu estou a ter muitos custos. Então, aqui nesta atividade, ou nesta secção, ou whatever, não é? Eu tenho que ver onde é que eu posso melhorar. Não é? Se calhar é este procedimento aqui. Eu estou a demorar muito tempo a fazer este procedimento. Às vezes são coisas simples, não é? Uma revenda, um extintor custa 11 euros, vendo pelo dobro. Rui, vendo pelo dobro, eu não posso dizer qual é que é a margem, não é? A margem de lucro. Não te esqueças, Rui, que se compraste os 11 euros, parte do princípio que seja já o custo global, não é? Tu podes vender pelo dobro se quiseres ter essa margem de lucro de 100%. Mas se quiseres ter uma margem de lucro menor, podes vender por menos. Tu é que tens que definir qual é que é a margem de lucro que queres, ok? Tens que definir a margem de lucro que queres, mas não te esqueças de olhar para a concorrência, não é? Porque deve haver mais pessoas a vender o mesmo extintor. Está bem? E tu consegues vender por um preço superior se conseguires, além do extintor, acrescentar-lhe mais algo de diferente, não é? Alguma diferenciação. Ou seja, aquele extintor, se eu te for comprar esse extintor, se tu me vais vender por 22 euros pelo dobro, não é?
vendes-me por 22€. Antes de eu decidir comprar por 22€, eu vou ver os outros, não é? Os outros também vendem por 22€. Eu até posso simpatizar contigo e compro-te a ti, não é? Mas tu até podes vender por 30€. Eu vou ver os outros vendem por 22, mas tu dizes-me, pois, mas este extintor, eu não percebo nada de extintores, ok? Posso dizer agora algum disparate. Pronto, fica aqui a ressalva. Este extintor é de facto igual aos outros, mas eu presto um serviço qualificado, vou instalar o extintor, ok? Ou ensino a usar o extintor, ok? Então, um microserviço, um acompanhamento. Exatamente, Carlota. Entendes? Portanto, se conseguires incluir mais alguma coisa, uma mais-valia para o cliente, tu até podes vender por mais. Ok? Agora, também tens que fazer contas, não é? Quanto é que custa esse serviço adicional? Não é? Imagina que tu dizes, então depois eu vendo por 30€, mas eu ensino a usar o extintor. E esse ensino são 2 horas de trabalho, do teu trabalho. Pergunto-te, 8€ paga-te 2 horas do teu trabalho? Não sei. Não é? Ora, eu estou outra vez com o mesmo problema da semana passada, caramba. Espero que isto está a dizer que vai encerrar. O TikTok não está a gostar muito de mim. Mas pronto, eu acho que vocês continuam a ver. Eu vou tentar continuar aqui, ok? Então, custo certo é igual a decisão certa, ok? Se eu souber quanto é que eu tenho de custos, então eu vou tomar decisões mais acertadas, ok? Isto faz sentido? Portanto, espero que nenhum som detectado. Que caraças! Ora, digam-me só se estão a ver-me e a ouvir-me, por favor. Será que me estão a ver? E a ouvir? Parece que sim. Será que sim? Sim, está tudo ok? Pronto. É que eu aqui tenho uma mensagem Network Error. Pronto, não estou a ver nada. Vejo os vossos comentários. Ok. Diz que isto vai terminar em 4 minutos. Se isto terminar, eu depois volto cá que é para terminar isto. Ok? Pronto. Então, erros comuns que custam caro. Definir erros com base no que se gastou. Ok? Não é só o que se gastou, a matéria-prima. Nós não podemos esquecer custos indiretos. Eu também estava a falar aqui dos custos de produção, ok? E falei do CIPA, o custo industrial de produção acabada. Mas não esquecer que para aquela empresa funcionar é preciso também um contabilista, ok? É preciso vendedores, é preciso uma direção, uma administração, é preciso funcionários no escritório. Então, isto são custos indiretos, não é? Custos que não são da produção, mas que são da empresa, ok? E aquela margem de lucro, vou usar o exemplo do extintor, não é? Aquela margem de lucro poderia ser 11€ por extintor, tem que contribuir para os outros custos todos, ok? Depois, outra coisa também importante erros comuns, não é?
é não rever os cálculos regularmente. Nós temos que rever os cálculos regularmente. Temos que, tanto quanto possível, todos os meses, verificar qual é que é o custo de produção. Ok? Verificar se os custos que eu registrei estão em linha com aquilo que é o habitual, com aquilo que eu tinha previsto, com aquilo que eu tinha orçamentado. Ok? Portanto, fazer um acompanhamento rigoroso. Para fazermos um acompanhamento rigoroso, regular, também é importante nós termos a contabilidade organizada, não é? A contabilidade em dia, ok? O teu lucro pode ser uma ilusão se não fores rigoroso nos custos, portanto, cuidado com isto, não é? Nós podemos achar, eu até estou com um lucro bom e tal, pois, mas se calhar tens lucro porque há um produto que até está a correr bem, não é? Estás a ter um bom lucro, mas se calhar há outros que estás a ter prejuízo, não é? E mesmo quando não há tempo, o e-fatura ajuda. Exatamente. Boa, é isso, Carlota. Ok? Então, quanto é que custa mesmo o que vendes? Ora, depende do método. Já falei dos vários métodos, não é? O método das secções homogéneas, o método da produção conjunta, as unidades equivalentes, o ABC, não é? Então, depende do método. Depende do rigor. Tens que ser rigoroso nestes cálculos, ok? Quanto mais rigoroso fores, melhor. E depende do que estás disposto a analisar. Se queres analisar uma empresa que está organizada por secções, se queres organizar uma empresa que está organizada por atividades, depende disso. A boa notícia é que isto tudo se aprende, não é? Ora, isto diz que vai terminar em 38 segundos. Vamos ver se termina ou se me deixam continuar aqui, ok? Então, a boa notícia é que isto tudo aprende-se, ok? Eu vou voltar agora aqui um bocadinho atrás, ver se aqui os comentários... Se há por aqui comentários. Muito prático, parabéns pelo trabalho. Vou prestar mais atenção, ok. Ver se há por aqui sim alguns comentários que eu não tivesse respondido. Se isto desligar, segunda-feira às 21 horas cá estou, ok?